Muito bem. Quando nós pensamos em Deus, na grandeza de Deus, para nós os que cremos é tão difícil entender como alguém pode não crer em Deus. Como alguém pode conceber que não exista um Criador, não é? Eu penso nisso. E normalmente são pessoas assim, intelectuais, renomados, que tentam encontrar objeção à existência de Deus. Uma dessas objeções se chama ocultação divina. O que é ocultação divina? O filósofo Bertrand Russell disse que para ele falta evidências da existência de Deus. Carl Sagan dizia o seguinte, que se Deus deseja, entre aspas, se é que ele existe, porque ele era um agnóstico, se Deus deseja que creiamos nele, seria mais fácil ele ter escrito os 10 mandamentos na lua, e nós olharíamos para a lua, viríamos os 10 mandamentos, lá está Deus. Um deles chegou a dizer que se Deus colocasse uma cruz em neon, girando na órbita terrestre, então não haveria dúvida da existência de Deus. Mas eu pergunto, tem a criatura o direito de dizer ao Criador Todo-Poderoso como Ele deve se revelar? Tem a criatura o direito de dizer, não, eu quero que Deus se revele assim? O fato é que Deus já se revelou, e Deus nos deu revelação suficiente da sua existência. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no primeiro capítulo, ele diz que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque aquilo que se pode conhecer dele, ele revelou. Algumas maneiras como Deus tem se revelado a nós. Deus tem se revelado a nós por meio da natureza. Quando ouvimos o canto dos pássaros, quando sentimos o perfume das flores, quando vemos uma noite estrelada, linda, nós olhamos para tudo isso, e como contemplar todas essas coisas e dizer que não há um Deus? Quando vemos a beleza, a diversidade da beleza nesse universo criado, nós ficamos pasmos diante de tanta beleza, não é? Criaturas simples que nós olhamos, nem são tão sofisticadas. Um guaruzinho, aqueles que são mais da roça sabem o que eu estou dizendo, aquele peixinho gordinho, sabe? Guaruzinho, quando você olha a delicadeza dele numa poça, porque ele nasce em qualquer lugar, aquele bicho, não é? E você vê a delicadeza deles nadando rápido ali. Tem um Criador, mas Deus não só se revelou pela natureza, Deus se revelou de uma maneira especial, por meio da Escritura Sagrada, por meio da sua palavra. Por meio dessa palavra santa, Deus revela a sua mente, os seus desejos, os seus propósitos. A revelação de Deus é suficiente. Mas para aqueles que ainda exigem, digam, não, eu gostaria que Deus viesse aqui nessa terra, e se mostrasse, dissesse, olha, eu sou Deus. Bem, Ele fez isso. Há 2000 anos atrás, Deus se fez homem. Deus, Filho, nasceu em Belém da Judéia, andou nessa terra poeirenta, comeu da nossa comida, bebeu da nossa água, conversou com as pessoas tiveram com Ele uma experiência sensorial, tocaram nele, sentiram o cheiro dele, ouviram a sua voz. O que a criatura não tem direito é dizer, não, mas eu quero que Deus apareça agora no século 21. O Criador precisa submeter a criatura? De modo algum. Ele já se revelou pela natureza, Ele já se revelou por sua palavra, Ele já se revelou vindo nessa terra na forma humana. Mas ainda há uma outra maneira como Deus se revela. Deus se revela através da sua vida. Sabia? O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios que nós somos cartas vivas.
Você é uma carta de Deus. E aqueles que não conhecem o Evangelho, o mais perto que eles chegam é da sua vida. É o texto sagrado em você, da presença do Espírito de Deus em você, a atitude diferente que você tem, a maneira como você trata as pessoas, as crianças, os jovens, os mais velhos. Eles olham para você e dizem: deve existir alguma coisa, alguém especial. Você faz parte da revelação de Deus. Mas há uma outra maneira ainda, por meio da sua providência. Providência é a maneira como Deus amorosamente cuida, zela, protege o seu povo amado. E nessa noite nós vamos meditar brevemente num livro do Antigo Testamento, em que nos deparamos com a revelação de Deus por meio da sua providência. Nós estamos habituados a sempre lembrar daquelas histórias em que, por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, ou curou um leproso, ou os milagres, como nós chamamos. Mas nesse livro nós não encontramos milagres, pelo menos como definimos assim, alterações das leis naturais tal qual nós conhecemos. Mas nós veremos que, embora Deus, nesse livro, não seja citado diretamente nenhuma vez, o nome de Deus não aparece. Como se Deus estivesse mascarado, discreto, secreto, invisível, mas poderosamente atuante. É o livro de Esther. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler um capítulo que eu penso que sintetiza a história. É o capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Veja na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez tenha sido feito rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Veja que interessante, obrigado. Veja que interessante o que encontramos aqui. O livro pode ser organizado de maneira muito simples por meio dos seus personagens. Quando nós estudamos a história, já vimos Esdras, já vimos Neemias, o livro de Esther está entre um e outro na história. Entre Esdras e Neemias nós temos a história de Esther. O livro de Esther conta a história dos judeus que não regressaram para Jerusalém. Você se lembra que Esdras leva uma expedição, Neemias leva outra expedição, mas francamente a maioria dos judeus permaneceu lá. E por que permaneceram na Babilônia? Porque eles prosperaram, eles tinham seus próprios negócios, eles estavam indo bem. Uma vez eu peguei um táxi nos Estados Unidos de uma distância considerável, era de Boston até um lugar chamado Dartmouth, e o taxista era um elegante senhor nigeriano. E nós fomos conversando ali enquanto ele dirigia, e eu, curioso, perguntava: não tem saudade da sua terra? Ele falou: deixa eu te dizer uma coisa, imagina um dia um pássaro voando sobre um lugar, e aí ele passa voando e vê um monte de pássaros comendo em abundância, aí ele aterrissa ali para comer um pouco, aí ele come, e os outros falam: fica um pouco mais. Ele vai ficando, aí um dia ele fala: eu acho que eu vou voltar para minha casa, mas quando ele tenta bater asa, ele está tão gordo que não consegue mais voltar. Ele falou: sinto saudade, mas não consigo mais voltar. Era o que acontecia com a maioria daqueles judeus. Eles sentiam saudade de Jerusalém, mas já não conseguiam mais voltar. A pergunta era:
Será que Deus, o Deus que se revelou no tabernáculo, o Deus que se revelou posteriormente no templo, o Deus que estava sempre presente em Jerusalém, estava também com o seu povo lá no exílio, lá no cativeiro? A essa altura já são os persas que estão controlando o mundo antigo. Será que Deus também está lá com eles? E o livro de Esther e o livro de Daniel vai nos mostrar que não importa onde está o povo de Deus, Deus está sempre com eles. E o livro começa com essa história de um rei chamado Assuero, ou Xerxes. Naquele momento, ele é o homem mais poderoso da história. E ele promove uma festa para esnobar, para demonstrar toda a sua glória e a sua grandeza. A ironia do texto de Esther é que é um livro de reviravoltas. Assuero quer se mostrar grande, mas quem parece ser grande, mesmo não tendo o nome citado, é Deus. Assim como cada personagem depois vai sofrer uma reviravolta. Fique comigo. Assuero faz uma festa tão grande que durou 7 dias. Já imaginou? Muita comida, muita bebida, e ele se vangloriava de todo o seu poder. No último dia de festa, ele já tinha bebido muito, ele estava assim, para lá de Bagdá, ele já estava chamando o urubu de meu louro. Então ele decidiu fazer uma última demonstração de poder, coisas que acontecem ainda no nosso mundo. Um homem rico, poderoso, que tem uma mulher troféu. Então ele diz: chama minha esposa Vasti para vir aqui. Ele quer desfilar a esposa, mas algo inesperado aconteceu. Nós estamos falando de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ela diz: eu não vou. E desafiando a autoridade daquele homem que estava exibindo todo o seu poder, produziu uma crise no império. E a única solução que eles encontraram era mais ou menos assim: rei, se essa moda pega, a sua mulher não te obedece, e se essa moda pega, isso vai acontecer no reino inteiro. E diante daquele colapso de autoridade, ele tem que retirar Vasti do poder, e é o que ele faz. E isso vai nos levar a um novo personagem da história, uma jovem chamada Hadassa. Hadassa, vocês lembram quem é Hadassa, né? Hadassa é uma moça que viveu muitos traumas na vida, muitas dores e muitos problemas, porque nós sabemos que ela perdeu seus pais quando ainda era uma criança. Imagine a dor de ser órfã. Mas por uma providência divina, ela tem um tio ou um primo. Se nós seguirmos a tradução da Vulgata de Jerônimo, é um tio, não vou entrar em todos os detalhes técnicos, que adota essa menina Hadassa como sua filha. Apesar da sua dor de não ter seus pais, os seus problemas e as suas dificuldades não são só essas. Ela ainda é uma exilada, ela mora lá no exílio. E como se não bastasse, essa crise de poder persa na cidade de Suzã, não é de Suzano, de Suzã, faz com que o rei agora lance um concurso de beleza obrigatório para que ele possa escolher uma mulher. Mas entenda, não há nada de romântico nisso que vai acontecer. É um homem rico, poderoso, que simplesmente quer um objeto sexual. É só isso. É essa a situação de Hadassa. Ela não vai mais agora sonhar em casar e ter filhos de acordo com as suas tradições. Por força de um decreto do homem mais poderoso dos seus dias, ela se tornaria uma mulher no harém de um homem poderoso. É diferente das tradições em que se escolhe o casamento. Uma vez eu conversava com um indiano que estava me dando uma carona, eu puxei uma prosa porque eu gosto de ouvir as pessoas.
E eu perguntei para ele: como é que você conheceu a sua esposa? Ele falou: no dia do casamento, meu pai escolheu e me apresentou. Eu falei: eu gostei disso. Então eu brinco com a minha filha que eu vou fazer a mesma coisa. Papai vai escolher e você vai conhecer só no dia do casamento. E vocês acham que ela gosta da ideia? Mas imagine a situação de Hadassah. Não é apenas o pai dela escolhendo, é um decreto de um estranho. E ela vai. O nome Hadassah é um nome curioso. Ele significa murta, que seria uma planta no contexto deles que crescia no deserto. E por ser uma planta difícil de encontrar, algumas pessoas definiram também que o nome Hadassah significa invisível. Veja que interessante. Deus nesse livro está invisível. O nome dela sugere alguém invisível, alguém que você não vê facilmente. É por isso que quando ela chega no palácio, ela muda o nome para Esther, porque ela quer esconder a sua origem, ela quer esconder que ela é uma moça judia, assim como Deus está escondido na história. Veja, Deus pode estar invisível, escondido, mas Deus não está ausente, Deus não está inerte, Deus não está atento sobre o seu povo. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida em que você esteja perguntando: onde está Deus? Porque Deus parece que está oculto. Talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão de dor, talvez seja uma questão de relacionamento, algum sofrimento. Talvez você olhe para o momento que nós estamos vivendo e perguntando: onde está Deus? Nós temos orado, pedido, clamado: onde está Deus? E Deus parece estar invisível. Mas Deus não está ausente, Deus está presente. E por meio dessa história nós vamos vendo Ele orquestrando todas as coisas. Entenda, Deus não orquestrava o mal, Deus vai transformando o mal em bem, a maldição em bênção, a desgraça em graça. O outro personagem que encontramos é Mordecai, ou Mardoqueu, que adotou essa menina Esther como sua própria filha. E um episódio que acontece, ele está na frente dos portões do palácio, e 2 oficiais estão conspirando contra o rei, eles estão planejando tirar a vida de Assuero, e ele ouve. Esther, por uma providência divina, a essa altura, sai do harém, deixa de ser apenas um objeto sexual e se transforma na rainha Esther. E ele vai até Esther e conta o que está acontecendo ali, e livra a vida do rei. Mas depois desses acertos que vão acontecendo ali, pense só, que coincidência, não? Esther, de uma menina sofrida, pobre, ascende à posição de rainha. Que coincidência, não? Não, que providência. E o Mordecai, sentado lá na porta do palácio, e ouve sobre a conspiração contra o rei. Que coincidência, não? Não, providência. Mas como toda boa história, nós precisamos ter um vilão. E o vilão se chama Hamã. Hamã é um poço de orgulho, um homem vaidoso, um homem arrogante. Ele é o segundo na posição de comando, e ele é tão arrogante, ele é tão narcisista, que ele deseja e impõe, veja você o absurdo, ele impõe sobre as pessoas que quando ele passe num lugar, ele seja tratado como um Deus. Ele quer que as pessoas se prostrem diante dele, e as pessoas se prostravam, porque lamentavelmente nós somos facilmente manipuláveis. Mas um homem não, Mordecai, ele ficou em pé.
Imagine um poço de arrogância ver uma coisa dessas. Ele ficou tão furioso, Hamã, com Mordecai, mas tão furioso, que ele passou a odiar Mordecai e passou a odiar todo o povo de Mordecai, todos os judeus. E aí o nosso vilão, que é pior que o Coringa, pior que o Pinguim, que é pior do que qualquer um que você imagine, porque esse é um vilão real da história, ele faz algo que não é comum nos nossos dias. Sabe o que ele faz? Ele decide promover uma campanha de genocídio, de matar todos os judeus. Mas para fazer isso, ele precisa que o rei crie um decreto, uma lei. Então, de novo, isso não é comum nos nossos dias. Ele vai lá e dá um suborno para o rei. Ele compra o rei para o rei criar uma lei. Isso não acontece nos nossos dias, né? Jamais. E o rei, sob a influência da propina, passa essa ordem. E agora, meus caros, é onde nós chegamos no grande drama dessa história. Mordecai fica sabendo que há um dia determinado, que eles lançaram, para nós lançaram dados, um dia de sorte, e esse lançar sorte chama-se Purim, marcou o dia em que os judeus seriam exterminados. Isso nos leva ao capítulo que lemos, capítulo 4, vamos voltar lá mais uma vez, por favor. É nesse contexto que Mordecai diz assim: Esther, você precisa procurar o rei Assuero e dizer a ele o que está acontecendo, pedir que ele mude essa situação. Ela reluta por algum momento, e ele explica: se você não fizer isso, do céu virá livramento para os judeus, mas você perecerá, a sua casa perecerá, a casa de seu pai perecerá. Veja, há um equilíbrio perfeito nesse livro entre a providência divina e a responsabilidade humana. Deus está provendo todas as coisas, está cuidando do seu povo, mas Deus não nos exime da nossa responsabilidade. Cada um de nós deve fazer o bem que se cabe. Há um bem que cabe a você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja. Se você falhar, isso não vai frustrar o plano de Deus. A pergunta do texto é: nós vamos escolher o caminho de Hamã, ou vamos escolher o caminho de Mordecai e de Esther? E veja você o que diz Esther no capítulo 4, versículo 16, só na última parte. Convencida pelas palavras de Mordecai, ela diz assim, uma das afirmações dessa rara heroína do Antigo Testamento, uma das declarações mais valentes que nós poderíamos ouvir. Ela diz: se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas vou fazer o que é certo. Na sua vida, Deus está presente. Olhe, busque, observe a providência de Deus. Ele tem cuidado de você, mas cabe a cada um de nós responder à providência de Deus, fazendo o que é certo. E o que faz Esther? Esther sabe que se entrar sem a permissão do rei, por conta de tudo que causou Vasti, ela pode ser condenada à morte, a menos que o rei coloque, aponte na direção dela o seu cetro. E aquele é o momento em que ela está pronta, ela confia que Deus fará alguma coisa especial, embora o nome de Deus não seja citado. Ela pede às pessoas que jejuem por ela diz que ela mesma vai jejuar, e ela abre aquela porta e entra, e por uma coincidência, não, por uma providência, o rei aponta o seu cetro para ela e diz: olha, minha rainha, você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino. Eu desconfio que muitos ali já fechariam negócio na hora. É isso mesmo que eu vim pedir, metade do reino, obrigado, tenha um bom dia. Mas ela não. Ela pede uma segunda festa, um segundo banquete com a presença de Amã. E Amã fica tão envaidecido com aquele convite. Mas quando ele está saindo do palácio, ele vê de novo Mordecai, o homem que não o honrava. Ele vai para casa furioso. A esposa de Amã diz assim: Amã, faz uma forca
bem grande, de 20 metros, manda enforcar esse homem. E aí lá de dentro, essa é a ideia, enquanto você está jantando com o rei e a rainha, você vai olhar pela janela e vai ver um corpo pendurado lá. Olha quanta alegria você vai ter, veja quanta maldade. Só que naquela mesma noite, por uma coincidência, não, por uma providência, o rei perdeu o sono. Ele não conseguia dormir. Eu consigo entender o rei, porque se a Julie me senta comigo num almoço, num jantar e fala, eu quero te pedir uma coisa, eu falo, pode falar, meu amor, você quer metade do meu reino? Ela fala, não, eu já tenho. Ela fala, não, eu quero te pedir uma coisa, mas não vai ser hoje, vai ser outro dia. Eu não vou dormir à noite. Dorme? A esposa diz, eu quero falar com você, mas eu quero falar outro dia. Não dorme mais. O rei não dormia, talvez fosse isso. E como ele não conseguia dormir, e naquela época não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, ele chamou um servo para ficar lendo um livro de crônicas, de registros do império. E o homem vai lendo, olha, tal dia aconteceu tal coisa, e ele, tal dia aconteceu tal coisa, e tal dia Mordecai salvou a sua vida. Lembram? Lembram? Opa! E o que nós fizemos para honrar Mordecai? Deixa eu ver. Não fizemos nada. O rei fala, precisamos honrar esse homem. Na manhã seguinte, Hamã está vindo, a torre para executar o Mordecai está pronta, a forca de 20 metros, e o Hamã está vindo cedinho para pedir o pescoço dele. Só que antes de dizer qualquer coisa, o rei Assuero já o interpela e fala, Hamã, o que você acha que eu poderia fazer para honrar um homem em quem eu tenho prazer? O narcisista, orgulhoso, vaidoso Hamã pensou quem? Não pode ser outro, sou eu. Ali era o sonho de consumo dele. Ele disse, deixa esse homem vestir as vestes reais, roupa de rei por um dia, pôr a sua coroa, montar o seu cavalo real, e coloque um dos príncipes importantes puxando o cavalo pela cidade e dizendo, este é o homem que o rei quer honrar, porque o rei tem nele prazer. O rei disse, ótima ideia, Hamã, vamos fazer isso com Mordecai, e você vai puxar o cavalo. Que reviravolta! E lá está ele na manhã seguinte, puxando o cavalo na frente de todo mundo, Mordecai em cima, e dizendo, esse é o homem que o rei quer honrar, porque tem nele prazer. Que coincidência! Providência divina. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 6. Vamos ver apenas o finzinho, capítulo 6, a partir do versículo 6. Entrou Hamã, o rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Hamã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E o rei respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Hamã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Que reviravolta divina. Continuando. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém, Hamã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Hamã a Ceres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, muita atenção, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele.
até os adversários sabiam que Deus, por sua providência amorosa, cuida, provê, protege o seu povo. Hoje, a lição que aprendemos no Novo Testamento é que, como igreja de Jesus, nós temos a providência de Deus em nosso favor. As suas dores, o seu sofrimento, Deus não vai desperdiçar o sofrimento. A história de Esther nos lembra a história de José, em que Deus reverteu todo aquele mal para o bem. E então, na sequência, antes que Ramã pudesse respirar, chega o convite para ele ir para o jantar. E lá no jantar, Esther revela para o rei o maligno plano que Ramã tinha. E ele é condenado à morte. E é enforcado, aonde? Numa torre de 20 metros de altura, que ele mesmo tinha construído. É interessante que o livro de Esther começa com um banquete, depois tem um decreto. Lembram? Começa com um banquete, depois ele vem com um decreto, e o livro termina inversamente. Ele começa com a condenação de um homem que é enforcado, depois ele tem um decreto e termina com uma festa chamada Purim, comemorada até hoje pelos judeus, onde eles usam máscaras para dizer que Deus está à paisana às vezes, que Deus está num ambiente e não está sendo percebido, porque Deus às vezes está invisível, mas nunca está ausente, nunca abandona o seu povo. Por que Deus fica invisível algumas vezes? Deuteronômio capítulo 31, versículo 17. Deuteronômio 31 é o texto de Moisés, falando com aquele povo de Israel, e explicando a eles que a rebeldia deles faria algumas coisas. Deus responderia aquela rebeldia de alguma maneira. E veja o que diz o versículo 18: e com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Deus disse que quando o povo fosse rebelde, ele esconderia a sua face. E a sociedade não é rebelde contra Deus? Deus muitas vezes está escondendo a sua face, mas Deus não os abandonou no cativeiro, no exílio, assim como Ele não nos abandona, porque a providência de Deus é tão maravilhosa, que não depende da nossa performance, não depende do nosso desempenho, depende apenas da bondade, misericórdia e graça do nosso Deus Salvador. Há uma imagem de Cristo muito linda nesse episódio, porque assim como Amã construiu aquela forca de 20 metros para destruir Mordecai, e naquela forca que ele construiu, Amã foi destruído, Satanás também fez de tudo para que Jesus Cristo fosse pregado numa cruz. Mas naquela cruz onde Jesus foi pregado, ali foi a destruição do poder de Satanás, porque Deus está no negócio de reverter o mal em bem, a maldição em bênção, a desgraça em graça. Há um hino antigo muito lindo que diz assim: Deus cuidará de ti. Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está cuidando.